Era uma vez uma menina de 6 anos que adorava estudar inglês. O seu prazer era estudar inglês e poder aprender cada vez mais essa língua e poder cantar. Porque na época dessa menina só tinha músicas. Ela ainda não assistia filmes, ela não tinha acesso à internet, ela não tinha acesso a tantas facilidades que hoje em dia nós temos. Mas ela fazia as coisas de forma raiz. Ela pegava os seus livros, ela procurava no dicionário as palavras, ela fazia tradução, porque ali do alto dos seus 6 anos era a única coisa em mãos que ela tinha. E ela caminhava nessa jornada de aprender cada vez mais, até que enfim chegou o dia dela ir para a escola de inglês. Ai, quanta alegria no coração! Vocês nem imaginam como ela estava feliz de estar ali, abrindo a porta daquela sala que ia abrir um mundo de possibilidades para ela. E ela foi. Ela teve medo. Talvez muitos de vocês tenham medo de falar a língua, mas ela também tinha medo. Mas sabe o que ela fazia? Ela se preparava. Já para esse primeiro dia, ela se preparou. Ela pegou e pensou. Aí ela já tinha 10 anos. E ela pensou e falou: o básico da língua é eu saber falar meu nome. Quando eu chegar lá, a professora não me conhece. Aliás, eu já sei que é a teacher. E eu já sei também que eu tenho que falar para ela good morning, porque é de manhã. Mas ela vai perguntar meu nome, ela vai falar what's your name? E eu vou falar my name is, e vou falar o meu nome. Ela foi preparada para isso. E quando ela abriu a porta do primeiro dia, ela teve medo. Porque falar uma outra língua te dá medo. Sim, o medo é normal, sabia? O medo não pode te impedir de prosseguir, mas o medo é normal. E ela foi com medo mesmo. O que muita gente diz hoje, põe a fraldinha e vai. Ela pôs a fraldinha e foi. Do ato dos seus 10 anos. E abriu a porta imponente e disse: good morning. E a teacher perguntou: what's your name? My name is Isabel. E ela entrou, a professora cumprimentou, falou para ela, nice to meet you. E ela sentou, sem conhecer ninguém. Quantas vezes você vai para uma reunião, você vai para algum lugar e você não conhece ninguém e você sente medo? Essa menina também sentiu medo, mas ela enfrentou. Ela foi, ela sentou, ela ouviu, ela fez o processo que uma criança aprende, que é ouvir mais do que falar. A criança não nasce falando, ela fala a partir daquilo que ela ouve. E ela ouvia. E nesse tempo dela, o método era audiovisual. Você já ouviu falar desse método audiovisual? O método audiovisual é um método no qual as pessoas só mostram as figuras e elas vão falando com você, só conversando. E você não tem ideia como as palavras são escritas. Depois de um tempo que você já praticou bastante, forçou bastante, repetiu bastante, às vezes você repete a professora falar lá na frente, I am a dog, e você fala, I blue. Você não consegue repetir, porque a sua língua está travada. Aliás, vou te contar que essa menina também tinha problemas para falar, mas ela procurava escrever as palavras da forma como elas eram pronunciadas. Então ela escrevia lá, I am a dog. Ela escrevia como se fosse uma pronuncinha maluca, ela escrevia. E assim ela caminhou durante muitos anos. Muitos temas não eram apropriados para a sua idade. Ela, quando chegou em torno de 12 anos, já estava discutindo temas sobre what is love. E ela nem sabia o que era o amor.
mas ela participava. Ela teve momentos de rebeldia, sabia? Teve momentos que, como você, ela virou e falou: eu vou falar, agora eu vou traduzir tudo. Não tem essa história de que eu tenho que saber inglês. Se eu já não entendo, eu vou saber inglês? Não. E chegou uma época que a professora dava, bem nessa época da lição em What is Love, a professora passava atividades que você tinha que explicar os vocabulários em inglês. Aí ela já tinha um dicionário maravilhoso em inglês, dicionário importado, era difícil conseguir esses dicionários, mas ela conseguiu comprar. O papai dela comprou esse dicionário e ela carregava aquele peso do saber, mas não usava, porque ela tinha muita restrição, ela tinha uma crença dentro dela de que somente traduzindo ela ia conseguir ir adiante. E ela foi, ela traduzia, ela preparava todos os textos traduzindo as palavras que ela não conhecia. Chegava na aula, ela batia com a cara na parede. Por quê? Porque ela não conseguia explicar. A professora falava lá, what does interesting mean? Aí a pessoa tinha que ir lá e explicar o que era interesting. Ela só sabia falar que era interessante. Aí ela não sabia como explicar. E muitas vezes ela passou vergonha, porque ela não fazia exatamente o que as pessoas mandam. As pessoas mais experientes, que já trilharam aquele caminho, recomendavam. Não digo nem mandar, mas recomendavam. Ela quis criar o próprio caminho dela. Em certo aspecto, criar o próprio caminho foi importante para ela, porque ela pôde perceber o quanto ela estava errada. Quando já tem alguém que trilhou o nosso caminho, o caminho que a gente vai passar, tudo fica mais fácil. Por que não contar com a ajuda de um mentor? Hoje ela entende que isso é um mentor, mas na época ela via apenas como um professor. Ela não via que o caminho que o professor já tinha trilhado era o que ela trilharia. E quando caiu essa ficha, quando ela questionou essa crença de que ela teria que traduzir todas as coisas para entender, ela seguiu adiante. Ela começou a ver que o contexto era melhor, era mais importante do que todas as palavras. E ela foi caminhando. Só que esta menina, ela cresceu, ela se tornou uma jovem adulta. E aos 17 anos ela terminou toda essa jornada. Mas talvez você está assistindo esse vídeo hoje e você terminou essa jornada do inglês, você estudou durante anos e não chegou a nada porque você não fala. Mas essa menina também não falava, sabia? Ela não falava. Assim, ela até falava, mas falava as coisas assim no presente, passado, futuro, tudo muito básico, e ela não conseguia desenrolar, desenvolver. Sabe como que ela começou a aprender? Quando ela começou a ensinar para outros. Ela foi ser professora. E aos 17 anos, de 17 a 18 anos, ela teve uma oportunidade numa grande rede de escolas do Brasil de fazer um treinamento e aprender como ensinar. E a partir daí ela nunca mais parou. E eu vou te contar que esta menina sou eu. Eu sou Bel Freitas, eu sou coach de carreiras hoje. Com foco em interview skills, eu ajudo as pessoas a alavancarem a carreira a partir do inglês. E durante os últimos anos, eu tenho preparado muitas pessoas para entrevista de emprego. E eu quero te ajudar a alavancar a sua carreira. Eu quero que você tire do papel esse seu sonho de trabalhar numa empresa grande, que você anda assistindo vídeos com empresas como Amazon, Facebook, Google, Samsung, Nubank. Eu quero te ajudar a realizar esse sonho que há por detrás do inglês. Porque o que hoje representaria para você ganhar um salário em torno de 70% maior do que você ganha hoje? O que você consegue realizar?
Quantas oportunidades você já perdeu por não ter um inglês fluente? Talvez foi uma viagem que a empresa ia pagar para você, mas você não tinha um inglês fluente e perdeu. Talvez seja a promoção. Tudo isso é possível para você. E eu compilei as minhas melhores ideias num e-book que eu estou lançando. E você vai encontrar o link aqui embaixo, em algum lugar, na descrição do vídeo, ou no meu Instagram, no link da bio. Você vai encontrar o link para você baixar gratuitamente um e-book que eu pessoalmente preparei com as melhores dicas que eu tenho dado para os meus alunos nos últimos 15 anos. E eu tenho certeza que essas dicas também vão atingir você, que quer ouvir a tão sonhada frase "You are hired". See you next level. Clica aqui, curte esse vídeo, compartilha com os amigos que precisam também tirar um sonho de trabalhar numa empresa multinacional do papel. Se inscreve no meu canal, sempre com novidades, sempre coisas boas para poder contribuir para o seu sucesso profissional. Te vejo lá. See you next level.